Olá pessoal, muito prazer, eu me chamo Renilson. Essa é a nossa 8ª aula do nosso curso, beleza? E nessa videoaula a gente vai aprender sobre a estrutura de seleção 2, tá ok? Na aula passada a gente aprendeu sobre a estrutura de seleção 1, agora nós vamos aprender a teoria da estrutura de seleção 2. Então, vamos lá. A segunda estrutura de seleção é o escolha caso, né? Ou em algumas linguagens a sintaxe se torna switch case, né? Beleza, e como é que a nossa estrutura de seleção funciona? Primeiramente, no início, né, do nosso programa, do nosso comando, aliás, ele escolhe uma variável, beleza? Essa variável vai ser a variável de verificação. E aí ele vai verificar se esta variável é o caso 1, beleza? Se esta variável é o caso 2 ou o caso 3. Beleza? E aí, como é que ele começa? Ele escolhe essa variável, por isso que é escolha, né? Escolha a variável. Se caso essa variável for o valor 1, então é verdadeiro. Então ele executa o bloco 1. E aí segue para o fim. Se for falso, se caso ela não for o valor 1, ela vai verificar se é o caso 2. Se for verdadeiro, ela executa o bloco 2 e vai para o fim do programa. Se for falso, ela verifica se é o caso 3. Beleza? E aí é verdadeiro, né? Ela segue e executa o bloco 3 e segue para o fim. Se caso não for nenhum desses valores, então ela segue para um outro caso, né? Esse outro caso, digamos assim, é o caso que não favorece nenhum dos outros que você definiu no programa. Beleza? Não é nenhum desses outros casos aqui, ó. E aí ele executa o bloco 4 e posteriormente vai para o fim do programa. Beleza? Basicamente, o escolha caso ele funciona dessa forma. Bom, agora que a gente já sabe como é que nosso comando escolha caso ou switch case funciona, agora a gente vai ver a sintaxe dele, na verdade. Bom, o escolha caso no Portugal, né, na linguagem de Portugal, como é que ele funciona? Primeiro a gente vem com escolha, abre e fecha parênteses e põe a nossa variável ali, né, a nossa variável de verificação. Então, ele vai escolher essa variável, na verdade, e caso o valor dessa variável for o valor 1, ele executa o bloco 2. Caso for o valor 2, executa o bloco 2. Caso for o valor 3, executa o bloco 3 normalmente. E caso não for nenhum desses valores, for um valor aí que não está em nenhum dos nossos casos, então ele executa um outro caso, na verdade. E aí ele vem e executa o nosso bloco 4. Beleza? E em Java, como é que funciona? Assim, pessoal, a gente também tem que encerrar o nosso comando, né? Então, a gente tem que vir com fim escolha. Beleza, pessoal? Em linguagem, em Portugal é assim. A gente tem que informar para o nosso computador que o nosso comando escolha terminou ali. Beleza? E em Java, né, a gente tem a sintaxe switch case. Então, switch, entre parênteses, ele escolhe a nossa variável de verificação, beleza? E aí eu abro as minhas chaves, não é verdade? Eu abro as minhas chaves e caso o valor dessa variável, o valor 1, ele executa o bloco 1. E aí eu venho com um break. E não esqueça do ponto e vírgula, tem que ter o ponto e vírgula sempre que a gente termina um comando. Tá ok? Mas por que tem que ter esse break? O que significa esse break aí, hein? Bom, pessoal, em linguagem Java, a gente precisa ter um break para informar o nosso computador que se caso ele entrar naquele bloco 1, né, se ele entrar aqui, ele vai ter que sair quando ele terminar de fazer todos os comandos que tem nesse caso, ou seja, nesse bloco 1. E aí ele precisa sair desse bloco, e aí a gente vem com o break. Beleza, pessoal? Se caso a gente não ter esse break, ele vai continuar executando os outros valores e aí só vai sair do switch depois que ele executar todos os outros casos. Então, não vai adiantar nada aí pra gente, né? Já que a gente só quer que ele execute apenas um caso. Beleza, pessoal? E aí a gente segue, né? Caso o valor for número 2, né? Se for o valor 2, então ele executa o bloco 2 e novamente eu venho com o meu break. Tá ok? E aí, default significa aí o nosso outro caso, na verdade. Se a nossa variável não for nenhum desses outros valores, então ele executa um default, que é o bloco 3.
Tá ok, pessoal? E não esqueça de fechar as chaves, tá ok? Então, pessoal, a gente precisa desse break em Java, a única coisa a mais é esse break. Se caso não tiver esse break, o primeiro valor que for condizente com a variável, ele vai entrar dentro do caso e vai executar todos os outros casos que vêm depois desse. Tá ok, pessoal? É a nossa lógica de programação aí na linguagem Java. E mudando aí, né, a sintaxe, agora a gente vai ter em inglês, né? A gente vai ter case e default. Tá ok? Então, pessoal, é assim a sintaxe do nosso comando aí das estruturas de seleção, beleza? São estruturas extremamente importantes para a programação. Por favor, não esqueça nunca delas, treine em casa. E, claro, a gente vai fazer alguns exercícios sobre esse tema, beleza? Então, não perca a próxima aula. Continue assistindo nossas videoaulas, dê o like e tchau, tchau, pessoal!